Então, estamos no nosso quarto e penúltimo encontro, né, e vamos trabalhar hoje sobre o elemento água, né. Então, sobre toda a simbologia, o que significa a água, né, enquanto elemento, quais são que grande metáfora é essa que a água nos traz, né. Então, acho que a primeira coisa de a gente pensar a respeito da água, né, é que a água é a origem da vida, né, então, a gente sabe que lá no início, da terra, né, quando a terra se formou, ela foi aos poucos resfriando, né, e a gente teve, por uma série de condições que eu não saberia explicar, tá, teria que estudar para poder explicar para vocês, mas existiu toda uma formação química, né, do próprio planeta que gerou a água, né. Então a gente teve muitos milhares de anos de chuva contínua que foi enchendo esse planeta de água, né. Então, como diz a canção, né, terra é o planeta água. Então a gente tem muita água no planeta, né. E bom, e daí foi dentro dessa própria água que surgem os primeiros seres, primeiro os seres, unicelulares, depois as pequenas bactérias e depois a gente vai ver toda a evolução da vida, né, sempre a partir da água. E todos os seres vivos, eles são compostos em grande parte por água, né, então cada uma das nossas células tem água dentro, então nós somos água, nós mesmos somos uma manifestação viva da água, né, uma água animada. Então, e a gente vem da água também, um dos nossos, hã digamos, resquícios entre aspas, né, resquícios entre aspas evolutivos, é a nossa vida intrauterina. A gente pode dizer que a nossa vida começa não na terra, a nossa vida começa na água, né. Então a gente passa durante os 9 meses dentro da água, numa vivência, oceânica, né, e quando no início, quando o feto está se formando, ele é tão pequenininho, né, que esse útero vai se ele é imenso, é a vivência do oceano mesmo, né, com a salinidade do oceano. E aos pouquinhos a gente vai crescendo e daí vai ficando apertadinho lá dentro, né, tudo isso aconteceu com a gente, e daí é hora de conhecer a terra, né, o elemento terra, ele e sair para a atmosfera, o elemento ar, né, mas, hã, a gente vem da água, né, e eu acho que é bem importante a gente se dar conta disso, a gente vem da água. Não só vem da água, mas como somos compostos de água. E daí a água, né, ela tem essas 2 versões, né, a gente tem essa água que a gente não pode beber, que é a água salgada, e a água que a gente pode beber, que é a água doce, que aliás, existe em pouca quantidade no mundo, né, então nós somos nós dependemos de água, né, o nosso corpo necessita beber água, mas essa água não pode ser salgada, né, não pode ter salinidade, ela tem que ser uma água apropriada para ser bebida. Uma água doce, uma água limpa, né, uma água, sem elementos, químicos ou de estagnação, não pode ser suja, não pode ser poluída, ela tem que ser pura. Hum. Então essa água que a gente, bebe, né, da qual a gente depende, e que é a água que está no nosso corpo também, né, ela é um bem muito precioso e que foi, como muitas coisas da natureza, foi, pouco cuidado durante quase toda a existência da humanidade, né. Então, dentro de uma visão antropocêntrica, o ser humano achava que era dono da água, né, e que bom que,
existe um manancial eterno de água doce que pode nos suprir eternamente, que a gente pode fazer o que quiser, poluir rios, irrigar a terra eternamente sem uma conexão com o ambiente, né? Porque a natureza está ao nosso serviço. E claro que à medida que a gente está numa crise ecológica cada vez mais profunda, né, a gente vai se dando conta que o ouro do século XXI é a água, né? A água doce, especialmente. Então, que não é um bem ilimitado, né? Que é precioso e que tem que ser cuidado, né? Porque a nossa vida depende dela. Então, e os inícios da humanidade, né, e essa aproximação da terra, da água, ela tem a ver muito com essa sedimentação do ser humano sempre próximo a rios, né? Mesmo quando a gente era nômade, quando a humanidade era nômade, ela sempre buscou montar o seu acampamento, seguir os seus caminhos ao longo dos rios, né? Justamente porque era necessário, né, sempre ter água potável, água que pudesse ser bebida, né? Então, a gente sabe que as grandes migrações também de animais, muitas vezes têm a ver com o seguir onde vai ser encontrada a água, né? A água possível de ser bebida. Então, digamos que a conexão que a humanidade tem, né, com a água, ela vem ainda antes do fogo, porque quando a gente começa a formar essas comunidades caminhantes, né, essas pequenas tribos que caminhavam, tribos de nômades, uma das coisas que tinha que ser cuidada e que logo a gente criou alguma tecnologia para que pudesse ser transportada também, é a água, né? Então, digamos que a, entre aspas, domesticação da água, ela ocorre depois, mas a nossa relação com a água, ela tem a ver com os primórdios, com o início da nossa vida, com o início da vida da humanidade, né? E que existe essa relação com o rio, né? Com os lagos, com os rios, desde o início. Também com o mar, né? Mas o mar, pela questão de que a água do mar ela não pode ser bebida, né? Então é um outro nível de relação. Então, havia no início, desde o início, mesmo nas comunidades nômades, períodos, né, que se as comunidades caminhavam até a praia, né, até lugares de praia, na beira do mar, para coletar conchas, moluscos, né, para pescar. Então, já havia, desde o lado paleolítico, comunidades que se aproximavam do mar para ter alimento, né, que tiravam alimento do mar. Mas a proximidade da fonte de água doce sempre foi muito valorizada e muito necessária. E daí, com o surgimento da agricultura, né, inicialmente a agricultura, que já tem a ver com o início dela com o período neolítico, inicialmente não existia irrigação, se existia era encher algum potezinho, alguma coisa, e molhar as plantas, né? Mas não a irrigação em larga escala. Então, a irrigação em larga escala vai acontecer, começar nas primeiras civilizações, que, aliás, é o que dá origem às primeiras civilizações, é justamente a, a irrigação, né? Que vai permitir a agricultura em larga escala. Então, foi na beira dos rios, né? Do Tigre, do Eufrates, que surgem as primeiras civilizações, justamente porque nesses locais, né,
houve uma fixação na terra e a agricultura deixou de ser trabalhada em pequena escala para ser trabalhada em uma escala maior, né, onde começou a haver divisão de trabalho, no sentido de quem administrava essas grandes regiões plantadas e quem plantava de fato, né. Então, um dos grandes trabalhos que existia no campo era justamente cavar, né, cavar como caminhos para que a água chegasse nas plantas e irrigasse as plantas. E daí, bom, ao longo da história da humanidade, a gente vai ver que daí a água vai acompanhando esse percurso civilizatório, né, e sempre nessa relação com a água, onde cada vez mais ela é conduzida e entre aspas, "domesticada", né. Então, a gente vai ver, por exemplo, hã, a própria Roma antiga, né, com um sistema fantástico, né, fantástico de de água potável que chegava em várias partes da cidade, nas casas, né. E também as próprias termas, né, as termas romanas, que é um sinal da cultura romana antiga, né, eram coisas super importantes, eram as termas, esses banhos coletivos, né. Então tem uma questão histórica bem forte com a água. Mas daí a gente vai chegando na época da industrialização, né, e vai tendo todo essa produção de lixo, né, que a gente conseguiu, fazer a partir da revolução industrial, né, a gente começa a produzir uma quantidade cada vez maior de detritos, de lixo, de coisa que não é aproveitada, né. E uma grande parte desses detritos, né, uma grande parte mesmo, né, vai acabar nos rios e nos oceanos. Então, hoje a gente tem uma situação muito grave, né, porque a gente sabe que as águas, são de uma fonte vital, né, de água as águas doces são essenciais à vida, né. E a gente, continua estragando, poluindo rios, estragando, matando os rios, né, secando, desviando, como se fosse algo, assim, banal, né. Então, por exemplo, aqui na América Latina, a gente tem um aquífero, né, que seria um rio de águas profundas, né, águas profundas não, águas subterrâneas, né, a América Latina tem vários aquíferos, né, eu acho que até a Marta de Mar del Plata, ali está em cima de um aquífero maravilhoso, né. Eu acho que é o aquífero Guarani, mas eu não tenho certeza. Depois a Marta pode nos dizer qual é o aquífero que Mar del Plata está em cima, né, do aquífero. E, então são grandes, grandes mananciais de água doce, né, que são subterrâneos e que bom, a gente ainda tem isso, né. Mas se a gente não cuidar, a gente pode secar inclusive os aquíferos, né. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a imensa Lagoa dos Patos, que é uma das acho que é a maior ou a segunda maior lagoa de água doce do mundo, né. E bom, claro, a Lagoa dos Patos, ela entra às vezes a água salgada, né, depende da maré, como ela tem uma conexão com o oceano, né, ela vai ter algumas vezes ela fica saloba. Mas, Porto Alegre, mesmo que a cidade onde grande parte do grupo vive, né, uma boa parte do grupo vive, é uma água uma cidade que está, construída, que surgiu na beira de um estuário, né, onde, chegam 5 rios aqui, né. Então a gente tem uma quantidade de água doce infinita em Porto Alegre, né. É uma coisa maravilhosa. E às vezes a gente não sabe cuidar, não sabe dar valor, não sabe, o quanto, né, em algumas regiões do mundo isso seria essa quantidade de água que a gente tem aqui seria algo, né, inimaginável.
Então, e depois temos, né, aqui na América Latina também, todo o rio Amazonas e tudo, toda essa riqueza, né, essa riqueza tão potente que às vezes a gente não cuida, né, como o bem mais precioso que a gente tem, né. Porque se secam os rios, se secam os aquíferos, a gente não sobrevive, né, não existe vida sem água. Então, lembrar que a gente tem hoje no oceano também, né, assim, ilhas de plástico tão imensas que são do tamanho de uma cidade, né. O barco entra na ilha de plástico e não consegue mais sair, né, de tanto plástico, navega dias e dias e dias no meio do plástico. E daí tem essas quantidades grandes de plástico, né, mas assim, grandes em sentido de que o volume é grande, mas um dos enormes problemas que a gente tem quanto à água também, é o microplástico, são os microobjetos, são esse plástico que vai se quebrando também, e que vai entrando na dieta de peixes, de animais e que acaba sendo parte da nossa dieta também, né. E isso tudo por descuido com esse elemento que é a água, um elemento sagrado, um elemento que a gente usa para batizar, né, que tem esse essa característica de receptividade, de acolhência, né, e que por isso, bom, talvez a gente se sinta tão à vontade de jogar tudo que resta aí dentro, né. Então, a gente, ligado à água, né, a gente tem a sede, então, que é uma das coisas que nós sentimos e que nos liga profundamente à água, né. Esse esse instinto, essa relação orgânica que a gente tem com a água, à medida que a gente é composto de água, e que a gente vai, à medida que a gente tem essa conexão, a gente também percebe que nos falta água, né, mas algumas pessoas simplesmente perdem essa conexão e não conseguem mais sentir sede, né. Então tem pessoas que bebem pouquíssima água, ou sentem como a água fosse algo sem graça, algo que não tem valor, né. Então não bebem água, bebem outras coisas, né, mas não bebem água, né. Acha que uma garrafa de Coca-Cola tem mais valor, né, do que uma garrafa de água, né. Uma das coisas que me chama muito atenção, não sei se aconteceu já com vocês isso, eu gosto muito de beber água, né, e às vezes eu vou num restaurante e daí peço, né, quero água. E as pessoas bebem, né, pedem vinho, cerveja, Coca-Cola, lá sei eu, né. E daí mas assim, olha, de 5 vezes que eu peço a água, 4 vezes acontece isso. O garçom traz bebida para todo mundo, mas não traz a água, né. É como se aquele pedido de água fosse uma coisa, como água? Como essa pessoa vai beber água, né? Então acho que tem uma coisa muito a ver com esse pouco valor que a gente dá, como se não fosse algo que tivesse valor ou que fosse algo que realmente pudesse ser apreciado, né, que a gente pudesse apreciar a água. Quem conhece bem de águas minerais, né, sabe que, existem águas que têm várias, né, na Europa se cultiva muito isso, né, a água que vem de tal lugar, a água que vem do outro lugar, tem um valor especial pela água, né, pelo tipo dos elementos que tem na água. Existem algumas águas que inclusive elas nos protegem mais a saúde, porque ela tem elementos na sua constituição que vão nos reforçar o sistema imunológico, vão ter antioxidantes, né, então, a água não é qualquer coisa, pessoal, ela não é óbvia, né. Em nível simbólico, a gente pode relacionar a água, né, essencialmente à emoção, né. Então, quando a gente está falando de água, a gente está falando em nível metafórico de emoção. A água pertence ao mundo das emoções, né.
Então, ou as emoções pertencem ao mundo da água, melhor dizendo. Então, tudo que a gente sente, porque a emoção ela hã, ela muda a nossa água, né, acelera ou diminui o nosso ritmo cardíaco, nos faz chorar, nos faz encher a boca de água ou nos faz secar a boca, secar a garganta, né. Então tem uma relação hídrica com a emoção. E também pelo fato, né, de a gente vir da água, do útero ser pura água, né, o líquido amniótico. Então, a água vai ter muito a ver com o afeto, com a emoção, com os sentimentos, né. Então, aqui a gente tem o sentimento, né, que ele tem às vezes a gente acha que emoção e sentimento é a mesma coisa. E sim, os sentimentos eles vêm das emoções, né, mas eles já são uma condição mais elaborada da emoção. Então, quando a gente se emociona, ela é quase uma reação fisiológica ao que a gente está vivendo, né, acelera o coração, diminui o o fluxo sanguíneo, aumenta o fluxo sanguíneo, o peristaltismo, né. Então tem toda uma série de questões fisiológicas que vão acontecer, que tem muito a ver com a água também, né, mas tem a ver com os nossos neurotransmissores e a emoção é algo que é uma reação automática a coisas que a gente vive, né, são automatismos do próprio corpo que vai independente de a gente querer ou não, a gente se emociona, né. Então, a emoção em si a gente não consegue controlar, tá, porque ela é automática. Agora, ela tem ela o que a gente consegue, entre aspas, né, controlar, é a forma como a gente manifesta a emoção, né. Então, por exemplo, se eu tenho uma raiva, eu fico alguma coisa me dá raiva, a emoção da raiva vai vir, ou seja, a reação fisiológica, uma determinada agressão que me dá raiva, isso vem automático, né. Agora, como que eu vou expressar isso? Sim, eu posso, modular, né. Então, para algumas pessoas, a pessoa respira fundo e tu nem nota que ela ficou com raiva, né. A outra pessoa vai se atirar na jugular do outro, né. Então, essas expressões sim são moduláveis e a gente aprende culturalmente como modulá-las, né. Então não tem como reprimir a emoção, né, se a gente chega a conseguir reprimir a emoção em si, é porque existe um nível de dissociação com o ambiente de uma profundidade que eu não sei se a pessoa está viva ainda e não foi informada que morreu, tu entende? Porque ela dificilmente a gente não vai ter reações fisiológicas às questões que a gente vai vivendo, tá. Então, e daí isso é traduzido por uma sensação subjetiva, né. Essa sensação subjetiva, que vai ter uma variação de pessoa para pessoa, de como ela vai ler aquilo, por isso que está no campo do subjetivo, daí a gente vai entrar no campo do sentimento, né, porque aquela emoção que eu senti sem querer, sem poder, daí eu vou, de repente, cultivá-la ou reprimi-la, né. Então, algumas emoções a gente escolhe cultivar, né, por exemplo, eu tive a raiva, né, a gente estava falando de raiva, então eu tive a raiva. Se eu não der muita bola, achar que bom, tá, fiquei com raiva, mas nem tô aí, né, daqui a pouco vai passar, eu nem me lembro da situação, tá, vou me esquecer, porque a emoção em si não tem memória. Agora sentimento sim tem memória, então se passa, se eu tenho aquela situação que me provocou raiva, e depois eu ficar maquinando, né, uma vingança, ou ficar, ruminando, né, tipo pensando: "Ah, por que que a pessoa fez isso? Porque pá-pá-pá, pá-pá-pá, porque a pessoa não gosta de mim mesmo, porque eu sabia", né. Então, aqui eu posso ir construindo um sentimento, né, um sentimento que tem a ver com rancor, que pode me conduzir a uma tristeza crônica, ou um sentimento de raiva crônico, né. Então quando vai cronificando, a gente já não está mais no no âmbito do da emoção, a gente já está entrando no âmbito
do sentimento, tá. Então o sentimento, sim, ele tem muito mais, a gente pode escolher o que que a gente vai cultivar, né. Então eu sempre digo que, o sentimento é o nosso jardim de emoções, então eu escolho lá, a gente tem semente de tudo que é coisa, né. E daí eu escolho plantar o amor, eu escolho plantar, alegria, né. E daí tem uma outra pessoa que resolve plantar, medo, né, então fica lá maquinando, pensando o que que vai acontecer, porque vai ser tudo horrível, né. Então a gente tem esses sentimentos plantados dentro da gente, né, que são cultivados, então daí o que a gente tem que estar atento é qual é o sentimento que a gente cultiva aí nessa vida, né. Então, uma das características da água, né, a água é como a gente estuda na escola, né, é o solvente universal, a a a a a água dissolve, né, ela tem essa capacidade de dissolução. Então, a água ela dissolve as coisas que não nos fizeram bem, mas também ela leva embora aqueles momentos que foram prazerosos, né. Ela está em fluxo, ela está fluindo, ela está andando, né, a água é movimento. E a paciência também, e perseverança, né, porque vocês veem que a água sempre chega ao mar, né, a água doce ela vai chegar ao mar de algum jeito, né, seja no curso do rio, seja evaporando e virando chuva, um dia ela chega no mar. Então a perseverança tem a ver com a água, né, a fluidez, né, no sentido de que vocês imaginem um rio, né, e uma pedra no meio do rio, a água, ela jamais vai parar e dizer assim: "Ah, meu Deus, que pedra enorme, eu não vou conseguir passar por essa pedra". Não, a pedra, ela abraça a a a a pedra, a água abraça a pedra, né, ou seja, ela vai aderir à pedra, mas aí ela não pega e abraça aquela pedra e diz assim: "Ah, que pedra horrível, me faz sofrer tanto, eu tenho que entender essa pedra, porque vou fazer uma terapia para entender essa pedra, porque essa pedra é a pedra". Não, ela vai aderir à pedra e vai continuar o caminho, né. Ela passa, ela vive a pedra e continua, né. Então, essa capacidade de fluidez da pedra, da água. E falando em pedra, esse dissolver, né, se a gente, com o tempo a gente vai ver que a água, nessa persistência eterna dela, ela consegue dissolver até a pedra, né. Então, essa água e seus fluxos, ela é capaz de dissolver coisas dentro da gente também. Ela simboliza essa capacidade de dissolver coisas. Então, eu acho que um exemplo grande disso é o choro, né. Então, e quanto na nossa cultura, especialmente para os homens, né, é proibido chorar, né, é proibido aguar, né. E daí então, tá aquele bolo de pedra, né, dentro da gente, e daí não pode chorar, né. Então é como que se eu não deixasse a o choro fazer o seu trabalho de dissolver as pedras, né. E daí, bom, às vezes a gente chega a adoecer de tanta pedra que fica enrijecendo a gente por dentro e por fora, né, das nossas coraças musculares, no mal-estar dos nossos órgãos internos, né. Porque as emoções vão se depositando e empedrando no nosso corpo, né. Então a emoção, essa emoção água que não pode correr, que não pode andar, né, que não pode se movimentar, não pode cumprir o seu papel de dissolver, então ela vai se tornando rígida. E daí, bom, a água ela tem várias formas, né, então a gente tem a forma líquida, mas a água ela tem essa inteligência, né, então ela continua o seu caminho, porque ela evapora, né. Então, mesmo as águas as águas,
que não estão submetidas a altas temperaturas, porque quanto mais temperatura, sim, mais vapor vai fazer, mas elas têm um tempo que elas vão evaporando, mesmo que lentamente ela vai evaporando, né. E depois tem um outro estado que é o gelo, né. Então o gelo ele também nos fala, desse processo de congelar as nossas emoções. Então, às vezes, o contato com o mundo emocional é tão sofrido, tão terrível, né, que a pessoa para de sentir, né, e daí congela, né. Então o congelamento é algo que, muitas vezes no nos acomete e é interessante porque, quando a gente congela emocionalmente, né, tem uma questão, assim, de uma decisão de não se envolver mais, né. Então, é uma espécie de morte, né. É interessante porque as pessoas quando estão expostas a muito frio, elas vão ficando com sono e elas podem a gente aconselha, né, quando uma pessoa está exposta a muito frio, a não dormir, porque ela pode dormir e não acordar mais, vai dando um sono nela pelo frio, né. Isso tem a ver com essa frieza, essa morte, esse perder a consciência, a gente pode levar para o nível metafórico e ver que muitas vezes a gente vai lidando com a vida dessa forma, né. Vai perdendo a consciência, vai não se deixando mais tocar, vai esfriando, né, vai virando um sonâmbulo. Mas, por outro lado, outra solução que a gente dá num nível subjetivo, num nível metafórico também, às vezes, é secar, né. Então aquela pessoa que, não tem afeto nenhum, não consegue demonstrar, não sente, né, mas também que é terra seca, né, essa terra quebrada e que é uma terra carente de água ao máximo, né. Então há muitas vezes essas pessoas que são muito secas, né, e que têm uma dificuldade de interação, uma dificuldade de mostrar afeto, na realidade, quando elas contatam com uma possibilidade de fonte, né, elas podem se tornar uma esponja, né. E às vezes isso vem como quase uma sugação, né, porque às vezes é demais para o outro que está ali afetivamente nutrindo, né, sentir que existe uma necessidade tão, forte de água, né. Então, é interessante para preservar as nossas relações que a gente não deixe que a nossa vida emocional chegue nesse ponto, né, porque depois recuperar isso, pode, comprometer as próprias relações que a gente tem, né. As relações no sentido de entrar numa exigência, né, de que a pessoa tem que dar tudo, né. Nunca é o suficiente, né, porque está muito seco. E a gente pode, né, então também relacionar, a gente tem feito isso, relacionar os elementos a algumas entidades, né, alguns deuses, e eu acho que a água ela é especialmente conectada dentro da mitologia afro-brasileira, a gente tem alguns elementos de água bem importantes, né. Então a gente tem a deusa Iemanjá, que é a deusa das marés, dos oceanos, né, da água salgada, que é uma grande rainha, ela está relacionada no sincretismo a Nossa Senhora, né, então ela é muito poderosa, né, ela tem a mãe universal, né, a grande mãe, a Pachamama, né, mas é uma Pachamama que não tem a ver, porque a Pachamama mesmo inca, né, o maia, ela está ligada à terra, né, o elemento terra. E aqui a gente tem uma tradução para o elemento água, né. Então, essa presença de Iemanjá. A gente vai ter também Oxum como a senhora, a rainha das águas doces, das cascatas, né. Então, que é super sensual e que a gente poderia fazer uma relação inclusive com Afrodite, né, de certa forma.
E depois aqui a gente tem Poseidon, que o N foi para baixo aqui do Poseidon, desformatou um pouquinho, mas a gente tem Poseidon como um deus grego, né, da mitologia grega, e que dentro da mitologia grega o mundo é dividido em 3 reinos, né, o reino dos céus, o reino dos mares e o reino dos mortos, né, que é o Hades. Então, o Poseidon é o rei dos mares, né? E ele é super, assim como ele é muito abundante, ele pode ser absolutamente terrível, né? E mandar tempestades e ondas gigantes. Então, o Poseidon ele nos lembra também de que a, a água ela tem esse aspecto assim muito nutridor, muito cheio de vida, né? Mas que, como todos os elementos, a água tem o seu lado furioso, né? Então, que está representado nas grandes tempestades, nos vórtices, né? Nos maremotos, etc., né? Nas cheias e até mesmo nas secas, né? Então, é um Deus que ele pode ser também bem furioso, né? Então, ele vai nos lembrar que, assim, inclusive ele é bem vingativo, então ele nos lembra de que a gente tem que cuidar, né? Ter cuidado e atenção, porque senão, se ele se sentir desrespeitado, como qualquer deus da mitologia grega, nossa, ele mostra o lado furioso. E vamos ver um pouquinho da água no zodíaco também, né? Como a gente tem visto em cada signo. Então, o primeiro signo seria o Câncer, né? Que é um signo que tem a ver com a primeira parte, né, da roda dos. É o primeiro elemento água dentro da roda dos signos, né? E o Câncer tem a ver com esse mundo maternal, com esse mundo dos sentimentos, né? Com esse mundo, a gente vê as patinhas do câncer, do caranguejo, né, que ele representa, unidinhas, assim, que tem a ver com um abraço, com esse mundo afetivo, mas a gente vê que é um bicho que tem uma carapaça dura, né? Então, o signo de Câncer tem a ver com essa coisa muito mole, muito maternal, muito doce, muito afetiva, muito lar, mas que tem uma proteção externa para que as pessoas não notem, né? Não notem essa vulnerabilidade mesmo, né? Mas assim, os signos de água, eles têm uma permissão para o vulnerável, eles vão ter digamos, um cuidado com essa vulnerabilidade, mas eles também têm a permissão para o vulnerável, no sentido de que pode ser molinho, pode ser doce, né? Então, tem essas características também nos signos de água. Daí aqui a gente tem o escorpião, né? Que o escorpião tem a ver assim com toda a questão da sensualidade da água, da sedução, né? Mas também o escorpião tem a ver com essa profundidade da água, né? Porque a água ela pode ter uma dimensão mais superficial, mas as águas são profundas em geral, né? Então ela tem uma questão de profundidade, do impenetrável, do mistério, e o escorpião tem tudo a ver com isso. E com a possibilidade da água ter veneno também, né? Então, dos rios poluídos, das coisas que são venenosas. Então, um dos grandes coisas de escorpião é que sim, ele pode, de alguma forma, se ele se sentir ameaçado, ele pode reagir te ferindo, né? Te ferindo no sentido de inoculando o veneno, tá? Mas, por outro lado, uma das coisas que o escorpião tem que cuidar é que ele pode inocular esse veneno nele mesmo, tá? Então, é um dos cuidados, mas a gente vê aqui também que é um signo que tem também essas patinhas que fecham, né? E daí é uma versão, digamos, mais ligada à sensualidade, né? Não tanto ligada ao afeto, mas tem a ver com essa questão
também dessa visão do mistério, do obscuro, esse penetrar em coisas que onde não bate a luz do sol, né? Onde a gente tem que ter percepção, intuição, um pouco de picardia para perceber o que exatamente está acontecendo. Então, o escorpião tem essa habilidade, né? E depois o signo de peixes, né? Que é o último signo do zodíaco, né? E ele é o signo que tem a ver com a transcendência, né? Então, é a água, né? A água que tem a ver com a conexão com o divino, né? Então, é a água do batismo, é a água da conexão com o divino, é a água da visão do invisível, né? É a água da linguagem divina, a linguagem de Deus, né? E que se diz que somente os piscianos compreendem a linguagem de Deus, né? Tem uma coisa que diz isso, que somente os piscianos compreendem a linguagem de Deus, mas que eles têm a grande dificuldade de não conseguir transmitir essa mensagem depois, porque eles têm a dificuldade de fazer, ter essa ação de transmissão, né? Então, o grande desafio de peixes é conseguir ter tanta emoção e tanta transcendência e conseguir comunicar isso, né? Passar essa sensibilidade para que alimente, né? Então, tem toda a gente está finalizando a área de peixes, está entrando na era de aquários, né? A gente está justamente nessa passagem. E quando Jesus reparte o pão e multiplica pães, né? E multiplica vinho, tem muito a ver com essa questão de peixes, né? Essa abundância, esse alimento que deve ser compartilhado. Bom, mas ao mesmo tempo, uma das coisas que peixes têm que cuidar muito é não ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Porque eles são dois que ficam girando um atrás do outro, né? E daí, então, de repente, fica cismesmado e não consegue ter uma ação concreta no mundo, né? Então, é uma das características da própria água, né? Ficar no vórtice, né? Girando, girando, girando e não ter uma ação concreta, não se esquecer que a água é rio e que ela continua até o oceano, né? Ficar perdida no vórtice. Então, é isso, né? Dos signos, né? Então, historicamente, a gente pode ver que a água ela está muito ligada ao sentido comum humano, né? Da comunidade, né? Então, do trabalho coletivo, então, o trabalho na irrigação, o trabalho na pesca, são trabalhos muito primordiais, muito antigos da humanidade, que têm a ver com a presença da água. Então, e também a própria água no planeta, a água que está aí à nossa disposição, ela é um bem comum, né? Então, a gente entender também que a água não tem como a gente se apropriar da água, ao menos não deveríamos nos apropriar da água, né? Porque ela é um bem comum, né? Porque ela é essencial para a vida. E a água, então, ela está na composição dos nossos alimentos e ela em si é um alimento também, né? Então, a gente perceber, se a gente entrar na questão metafórica disso, né? É que a emoção, ela está presente nas coisas que a gente faz, né? E ela é um alimento, especialmente quando ela vai se condensando, assim, na questão dos sentimentos, né? Então, aí vai formando esse alimento, né? Esse alimento que é um alimento que aqui tem no concreto também como água, né? Mas ele é um alimento de significados, de imagens, e é um alimento da nossa alma. Então, a água também ela está muito ligada ao erótico, né? Então, todo o movimento da água, que é um movimento fluido, é um movimento redondo, né? Se a gente vai pensar nos movimentos da água, são movimentos redondos, são movimentos que tendem para o chão também, né? Porque a água ela sofre muita ação da gravidade, né?
seria o segundo elemento que vai sofrer uma ação muito contundente da gravidade. O primeiro é a terra, né? O segundo é a água, então a tendência do movimento de água é para o solo, né? Ela escorre para o solo, e nesse escorrer para o solo, ela vai dissolvida, ela vai tomando formas, e isso tem muito a ver com o erótico. O nosso prazer sexual, ele é muito úmido, né? Então, toda vez que o erótico, ele tem a ver com essa umidade também, né? A umidade que tem a ver com a sexualidade. E daí, então, para a gente chegar nesse erótico, né, que tem a ver com a sensualidade, a gente vai também ver que a água tem a ver com a entrega, com desfrutar, né? Com repousar, tem a ver com se entregar, né? Se entregar às situações de vida, de criar esse ninho de afeto, esse ninho de nutrição, e poder se entregar a isso, né? Porque o que acontece muitas vezes, a gente tem esse ninho, mas a gente não consegue desfrutar dele, né? Tem pessoas que, inclusive, elas são especialistas em criar um ninho para os outros e nunca desfrutar. Então, é importante que a gente possa desfrutar, criar para os outros, mas também desfrutar a gente mesmo. E a água, essencialmente, né? A água é profunda, pessoal. Então, a gente tem a superfície da água, mas a gente tem profundidades abissais, né? E por isso a água, ela representa o inconsciente também. E a gente tem dentro da biodança um animal, né? Assim como a semana passada eu mostrei o tigre, na outra semana eu tinha mostrado a serpente. Então, o animal que representa, e a dança, né? Que representa a água, dentro dessa questão mais zoológica da biodança, das danças da biodança, né? Então, é a dança do hipopótamo. O Rolando escolheu o hipopótamo como um animal que representasse a água, né? Justamente porque ele vê, assim, a gente vê na paisagem dos hipopótamos, né? Muito, primeiro essa imersão na água quase contínua, né? E depois, assim, o Rolando se inspirou muito no tratamento que as mamães hipopótamas dão aos filhotes, né? Essa coisa de deitar e ficar acolhido, né? Então, essa coisa quando os hipopótamos estão em paz, que eles vão deitando uns sobre os outros e abrem aquele bocão, né? E comem um monte, então, bocejo, então é todo esse universo mais aquático e que tem a ver com esse repouso, com essa entrega, com essa sensualidade. Mas como tudo no elemento água, né? Os hipopótamos também são animais furiosos, né? A gente tem uma faceta dos hipopótamos que é uma fúria descomunal, né? E daí ele pode ser super perigoso, inclusive para filhotes, etc., né? Então, aqui, acho que aqui algumas pessoas dizem, de repente não escolheu bem o animal, o hipopótamo, porque ele tem esse lado furioso, né? Mas eu acho que tem tudo a ver, né? Porque, claro, a gente não vai fazer uma dança furiosa do hipopótamo, né? A dança do hipopótamo é uma dança de dissolução, a gente perceber que os nossos movimentos vão conduzindo para uma dissolução, vão conduzindo a gente para a terra, né? Para o chão, né? Como ação da gravidade. Mas é interessante a gente perceber, né, que dentro desse mundo emocional, esse mundo afetivo que o hipopótamo representa, também existe uma possibilidade de fúria, né? Porque o amor, o carinho, a entrega, ela não te isenta de, às vezes, ficar bravo e se sentir invadido e querer dar limite, né? Então, o hipopótamo nos mostra que dentro do elemento água pode ter essa fúria também, que, claro, a gente vai buscar isso, colocar isso numa coisa ocasional, não como padrão, né? Mas tá aí Poseidon, tá aí o hipopótamo, para mostrar que existe isso. Então, isso eu já tinha colocado nessas águas profundas, especialmente do mar, né? Então, elas são habitadas por animais maravilhosos, né? Até hoje a gente não conhece tudo que tem no oceano, né? Nas profundezas abissais, onde não entra a luz, né?
existem uma quantidade impressionante de vida que a gente nem conhece, é outro planeta, né. Então, isso traz muito a metáfora do inconsciente, né, então, nos traz a questão do inconsciente. E daí as águas têm a ver com elas têm muito a ver com os humores, tá, então a gente pode também ver que a água ela pode estar pacífica, pode ser, assim, uma água limpa, e receptiva para a gente caminhar, para a gente, navegar, para a gente mergulhar, né. Mas também tem a água da tempestade, tem o maremoto, tem a navegação difícil, tem ficar à deriva, né, tudo isso tem a ver com água. E daí então lembrar, né, como a gente tinha visto no início, que grande parte da composição do nosso planeta é a água, né, e que esse elemento é muito raro, né, ele está associado à vida, então tanto quando a gente vai fazer pesquisas em outros planetas, né, que a gente tem feito nos últimos anos isso, sempre o que se busca é ver se tem água no planeta, né, porque se existe água, existe uma grande possibilidade da vida, porque a vida vem da água, né. Então a Terra é um planeta água, por isso que ela é um planeta vivo, né. E daí os movimentos da água, como eu disse, são movimentos muito redondos, né, e que chamam para a terra, né, para baixo. Então a água não tem um movimento ascendente, ao contrário, é um movimento que vai para baixo, e se a gente realiza a dança com outra pessoa, existe uma tendência a fundir um movimento no outro, né. Então são movimentos complementares, onde existe toque, onde existe um complemento, onde um movimento entra dentro do outro, né. Eu tive buscando, assim, alguma dança sobre isso, né, deixa eu ver que horas são agora, para a gente não se perder, pessoal. 5 minutos. Então, eu gostaria de fechar com um videozinho, ele tem, na realidade, 9 minutos, tá, pessoal. Então vai passar um pouquinho, mas eu acho que valeria a gente ver, tá, que é um filme que o Alejandro fez, que trabalha muito com a questão do elemento água, tá. O Alejandro Toro, ele fez esse filme, e é um filme que trabalha também com a questão da emoção e do sentimento relacionado ao elemento água, ele faz uma metáfora bem bonita, então se vocês tiverem essa paciênciazinha, né, eu vou mostrar esse filme agora nesses últimos minutinhos, pode ser? Então tá, é legal porque o filme está em francês, eu vou botar as legendas, né, então daí dá para a Lindsay e a, Pamela, hã, verem com tranquilidade. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui. Deixa eu habilitar com o som para vocês aqui. Ok. Bonjour, je suis Alejandro Alvitoro et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire sur les émotions et les sentiments. Selon le grec, les dieux de la mer et des océans, c'est Poséidon. Poséidon, c'est aussi un dieu émotionnel qui envoie des vagues des émotions dans le monde. Ces vagues, les créatures des Poséidons, ils ont souvent été pris comme des monstres, vu que les personnes ne les comprenaient pas ou ne pouvaient pas les expliquer. Alors voyons les océans, la mer, comme un monde émotionnel. Les émotions, ils sont dynamiques, ils bougent, ils sont perpétuels et constants mouvement. Ils évoluent, ils avancent, ils grandissent, ils explosent, ils laissent un résidu et ça recommence. Et vague après vague, les émotions se succèdent les unes après les autres. Et comme ça, ces vagues arrivent jusqu'à nous. Certaines personnes essayent de contrôler Poséidon.
Ils essayent de contrôler leurs émotions, comme en leur mettant des chaînes. Mais cela est impossible. C'est comme être à la mer, être en train de crier à ces vagues. Arrête-toi! Arrête! Stop! La mer y continuera à venir nous rendre visite. Et vague après vague, ils vont se succéder. Parfois, la mer elle est très agitée. Les vagues ils sont grandes et ils viennent à nous. Parfois la mer elle est calme. Parfois les eaux ils sont obscures. Parfois ils sont transparentes et on peut voir à travers. Comment elle est ma mer existentielle? Comment elle est mon océan émotionnel? Est-ce que j'ai peur des vagues? Est-ce que j'ai peur de plonger pour découvrir ce qui se trouve dans les profondeurs des émotions? Après tous ces vagues, tout cet océan devant nous, il existe aussi la plage. Une plage qui est composée par du sable essentiellement, les sables du temps. La plage évolue beaucoup plus lentement que cette mer. Elle est moins dynamique, même s'il y a un mouvement. Et cette plage, c'est une plage qui est sentimentale. Les sentiments et les émotions ne sont pas la même chose. Un sentiment perdure pendant le temps. C'est pour ça que cette plage et cette sable sont les sables du temps, les mêmes qu'on utilise pour faire les sabliers. Certains types de vagues, ils vont créer certains types de plages. Et comme ça, des émotions précises, ils peuvent se transformer dans des dunes précises. Si j'ai des vagues de peur, par exemple, qui viennent envahir ma plage, je vais avoir une plage d'insécurité. Si j'ai des vagues de plaisir, je vais avoir une plage de bien-être. Si j'ai des vagues de gratitude, ça va être une plage d'abondance. Les vagues d'harmonie, ils vont créer une plage de paix. Les vagues d'empathie se transforment en bonté et solidarité. Les vagues d'enthousiasme se transforment en optimisme. Les vagues de tristesse se transforment dans une plage de mélancolie. La haine ou la rage se transforme dans une plage de mesquinerie. Et ainsi nous vivons les pieds entre ces deux mondes, entre ce monde océanique émotionnel et ce monde de notre plage existentielle. Nous devons prendre soin autant de l'un comme de l'autre. Sentimental veut dire senti plus mental. Quand je suis capable de ce que je sens, pouvoir le rationaliser, pouvoir le penser. Et grâce à cela, ces vagues qui étaient spontanées, qui étaient dynamiques dans un énorme océan, il devient quelque chose de plus stable et qui perdure en le temps. Il se transforme en sable et il fait partie de ma plage. Comment est ma plage? Dans quel type de plage je vis? La plage, elle évolue également. Avec le temps, elle change sa forme, elle change ses sables, elle change ses couleurs. Il y a plus de pierres ou moins. Il y a des montagnes ou pas. Beaucoup de choses peuvent faire changer autant ma plage que mon océan émotionnel. Par exemple, le vent. Le vent souffle les vagues. Il les fait grandir. Il les fait devenir plus souvent les unes derrière les autres. Et aussi, il peut souffler les sables des temps. Il peut souffler les sables de la plage et faire en sorte que ces dunes y changent. Dans toute cette analogie, la force du vent dans notre vie, c'est la musique. La musique est capable de créer ces vagues émotionnelles. Elle est capable aussi de toucher à nos sentiments, d'appeler des choses. Et on appelle ceci le pouvoir de déflagration musicale. Cette capacité de réveiller une mémoire, un souvenir, une émotion, un sentiment. C'est pour cela qu'en biodanza, on utilise l'outil de la musique pour pouvoir aider à que ces vagues émotionnelles viennent dans notre vie et puissent se créer dans des plages existentielles pour que les gens puissent vivre, car nous sommes debout face à la mer, sur le sable. Et les vagues, les unes après les autres, ils se suivent, ils touchent nos pieds et ils repartent. Certaines personnes, ils ont peur de certains types de vagues, et c'est normal. Au fur et à mesure que tu rentres en confiance avec des types de vagues spécifiques, la mer, les océans, Poséidon lui-même,
il va t'envoyer des vagues de plus en plus grandes. Ainsi, quand tu rentres en confiance avec certaines émotions que tu préfères ou que tu préfères moins, la prochaine vague qui va venir de ce type-là, il va être de plus en plus grande. Comme ça, le défi à remonter, il est de plus en plus grand également. C'est pour cela qu'on dit que la biodanza, à travers les vivencias, il a la capacité de potentialiser notre vie. Car les gens rentrent en confiance avec ces émotions. Et ces émotions, ils deviennent une puissance qui leur fait avancer. Nous devenons une sorte de surfiste émotionnel. Nous utilisons ces émotions pour aller quelque part. Émotions et sentiments. Autant dans l'un que comme dans l'autre, nous ne sommes pas seuls. La présence des autres personnes ils peuvent renforcer les émotions et les sentiments. Le fait de partager des émotions avec des autres personnes qui partagent les mêmes types d'émotions, elle ne fait que se nourrir. Par exemple, quand on partage des idées avec des gens qui partagent des idées, notre créativité explose. Quand on partage l'affectivité avec des gens qui partagent l'affectivité, l'amour, notre amour grandit, notre cœur se fait plus grand, plus ample. Mais cela est valable pour toutes les émotions, aussi pour la haine, pour la peur. Nous sommes directement responsables des émotions que nous partageons et aussi de ceux que nous décidons de faire part. Vivre nos émotions et nos sentiments pleinement nous permet d'intensifier notre vie. C'est grâce à les émotions que la mémoire se construit, que nous nous souvenons de choses. Quand on se souvient d'une année, et toutes les choses qu'on a fait cette année-là, ça a été une année qui était fort chargée émotionnellement et sentimentalement. Mais quand les gens ils oublient rapidement, cela veut dire que leur intensité émotionnelle existentielle est basse. Des études scientifiques prouvent que les personnes souffrant de l'Alzheimer, ils peuvent récupérer beaucoup à travers un impact émotionnel qui peut être donné à travers de la musique, à travers de voir un visage de quelqu'un connu dans lequel il y a un lien affectif avec. Et la personne elle récupère du mouvement, elle récupère le sourire et récupère un regard profond. J'espère que cette petite histoire sur les émotions et les sentiments nous aide à mieux les comprendre pour dans le futur pouvoir les expliquer à les personnes qui viendront danser avec nous. Quelles sont nos vagues émotionnelles et que chacun de nous puisse se rendre compte de la plage existentielle dans laquelle nous construisons, car nous sommes responsables également de cela. Merci à tous de m'avoir entendu. Je vous souhaite de pouvoir bronzer dans votre plage sentimentale, mais aussi de pouvoir plonger dans votre océan émotionnel. À bientôt.